A história do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, pode ser contada através das publicações e congressos realizados ao longo de seus 20 anos. Mas ninguém melhor para contar essa história do que aqueles que participaram efetivamente dela. Quando eu tive a ideia de fundar o Brasilcom, a preocupação principal era congregar os especialistas em direito do consumidor que existissem no Brasil. O problema inicial é que o direito do consumidor só passa a ter uma existência sólida no nosso país a partir da promulgação do CDC. Portanto, o Brasilcom se antecipa à promulgação do CDC e veio a ajudar principalmente a garantir uma boa implementação da nova lei. No início não foi fácil. Eu confesso que em São Paulo não encontrei muito apoio, a começar pelo próprio Ministério Público de São Paulo. Apoio mesmo veio a partir do congresso que nós realizamos no Rio Grande do Sul, na organização desse grande evento. Eu tive a oportunidade de conhecer o desembargador Eládio Lecei. De certa maneira, ele próprio se encarregou de envolver o novo diretor, o desembargador Antônio Dallagnol. Eu fui apresentado aos dois pelo Adalberto Pascoaloto, que depois veio a ser presidente. Ponto importante no Brasilcom é que ele nasce como instituto acadêmico vinculado a uma revista jurídica, que hoje é a única revista de direito do consumidor da América Latina, uma das publicações mais citadas. Em síntese, o Brasilcom, e eu tenho muito orgulho ao dizer isso, hoje é uma das entidades de direito do consumidor mais importantes do mundo. Fui procurado por Antônio Hermo Benjamin. Havia a ideia, que foi uma realidade, de se realizar um grande congresso internacional e brasileiro de direito do consumidor para comemorar o primeiro ano de vigência do Código, e na realidade se buscava sensibilizar os operadores do direito para que se tornasse uma efetividade na justiça aquela lei tão vanguardeira. Convencemos a Associação dos Juízes de apoiar esse evento. Nós conseguimos inscrever no Congresso mais de 60 juízes gaúchos. A partir de 95, em novembro, em Blumenau, durante um congresso que tratava dos 20 anos da ação civil pública, eu fui eleito o segundo presidente do Brasilcom. Eu passei a me integrar mais como realizador de eventos, junto com a magistratura gaúcha, a participar de congressos e de cursos sobre a difusão do Código de Defesa do Consumidor. O Brasilcom foi fundamental na implementação do Código de Defesa do Consumidor. Foi fundado logo após a promulgação, praticamente em concomitância, e foi formado justamente pelos membros que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor e congregaram uma série de profissionais, magistrados, membros do Ministério Público, advogados e principalmente professores, membros da academia. E ele foi fundamental, pois é formado por pessoas que são, em primeiro lugar, idealistas, mas também são extremamente competentes, talentosas e souberam criar todo o aparato doutrinário necessário para a melhor implementação do Código de Defesa do Consumidor. Olha, a minha gestão, eu reputo sobretudo como consolidação de alguns aspectos. Então, em primeiro lugar, foi a consolidação da aplicação do Código em harmonia, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o Código Civil. Por quê? Porque em 2002 veio a edição do Código Civil e aí se planteava um problema, né? Haveria algum risco
de se interpretar que o Código Civil eventualmente poderia derrogar tacitamente algumas das normas do Código de Defesa do Consumidor, não foi essa a interpretação que prevaleceu. E o Brasilcom teve um papel fundamental nesse aspecto. Foram editados uma série de seminários e, durante a minha gestão, culminou com a edição de um livro organizado por mim e pelo presidente que me antecedeu, o Adalberto Pascoaloto, mas com artigos, por exemplo, da professora Cláudia Lima Marques, do professor Leonardo Bessa, que deram uma correta interpretação e culminou, então, com um livro que é justamente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, e culminou então com toda uma interpretação que sedimentou então a convivência harmônica num verdadeiro diálogo das fontes entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Considero o Brasilcom um momento muito especial da minha vida. Tive o prazer de ser eleita presidente do Brasilcom, substituindo o querido amigo Eladio Lecei e o maravilhoso colega e amigo Antônio Herman Benjamin. E assim como a Organização dos Planetas, eu acho que o Brasilcom deu muito certo pelo engajamento, pela força que ele traz consigo. Queria destacar também a união de todos nós pela defesa internacional do Código de Defesa do Consumidor. No Mercosul, a posição brasileira foi fomentada e foi ajudada pela manifestação do Brasilcom. Fui presidente de 1998 a 2000 e hoje coordeno a revista de Direito do Consumidor. Acho que o Brasilcom é um grande milagre, mas também uma construção conjunta de todos. E nesse sentido, quando festejamos o Brasilcom, acho que temos que festejar e agradecer a participação de todos. Eu sou João Batista de Almeida, presidi o Brasilcom de 2000 a 2002. Foi uma época de intensa luta, de muitas atividades, mas o que foi mais importante nesse período foi a luta contra os bancos. Simplesmente, os bancos, de maneira sorrateira, no dia 26 de dezembro, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo uma liminar de que não se aplicasse aos bancos as leis do Código de Defesa do Consumidor. O que o Brasilcom fez? Primeiro, ele pediu o ingresso nessa ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae. Ele reuniu o melhor dos seus quadros, os seus acadêmicos, e então preparou pareceres consistentes, bem fundamentados, que foram trazidos ao processo. E o resultado foi aquele que nós e todos os consumidores esperávamos: a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Então foi uma vitória maravilhosa, em que houve uma atuação permanente, duradoura, atenta do Brasilcom, no sentido de impedir um retrocesso na legislação que protege o consumidor. Se bem me lembro, eu fui o 4º presidente do Brasilcom. O Brasilcom foi fundado num momento em que no país havia um grande entusiasmo em torno do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o Brasilcom foi, na verdade, um incentivador desse entusiasmo. Se nós pudéssemos lembrar fatos importantes e marcantes do período anterior à minha gestão, imediatamente nós lembraríamos do Congresso Internacional de Canela, que na época foi um evento muito marcante, muito significativo, com várias personalidades estrangeiras, com um grande número de participantes. Um congresso realmente que ficou na história, talvez, dos congressos jurídicos do país. Então a gestão, acredito que se concluiu exitosamente. Nós, inclusive, tivemos uma reversão da baixa do quadro associativo, que vinha decaindo, para uma leve alta. E naquele momento de conclusão da gestão, nós estávamos com R$105 mil em caixa. Não era uma fortuna, mas para quem saiu de 20 mil, 105 era mais do que a quintuplicação do dinheiro em caixa. Então a ênfase da nossa gestão foi basicamente essa. O que eu gostaria de destacar na minha gestão foi a transferência da sede do Brasilcom de São Paulo para Brasília. O Instituto ele foi fundado e teve inicialmente sua sede em São Paulo porque os idealizadores do Brasilcom, em sua grande maioria, moravam lá. Posteriormente se percebeu que seria interessante a sede em Brasília para acompanhar as grandes decisões, tanto de tribunais superiores
como do Congresso Nacional, que afetem direitos do consumidor. Então se teve essa ideia, foi aprovada em Assembleia, o Brasilcom veio para Brasília e, além disso, também bastante importante, foi a possibilidade de aquisição de uma sede própria. Então hoje o Brasilcom conta com uma sede que é de propriedade do Instituto. A minha gestão na presidência do Brasilcom coincidiu com um grande debate brasileiro sobre a necessidade de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Entendemos desde o início em apoiar a atualização do Código de Defesa do Consumidor, porque uma lei elaborada na década de 90, no início da década de 90, hoje já no século 21, na segunda década do século 21, já encontra defasada em relação a temas que não foram tratados naquela ocasião porque não existiam como problemas de consumo efetivamente. Então hoje nós procuramos incorporar essa ideia de atualização do Código de Defesa do Consumidor, apoiar a comissão instituída pelo Senado Federal e com isso realizamos 2 seminários sobre a atualização do CDC. Um em Juiz de Fora, no mês de junho de 2011, e outro na cidade de Vitória, em setembro de 2011. E o tema geral do Congresso Nacional, do 11º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. 20 anos promovendo o desenvolvimento da política e do direito do consumidor. Em conclusão, eu tenho muito orgulho de ter fundado o Brasilcom, mas também de ter contado com colegas extraordinários. E aqui eu menciono, em particular, os ex-presidentes, a começar por Adalberto Pascoaloto, Eládio Lecei, Cláudia Lima Marques, Roberto Pfeiffer, Leonardo Bessa, João Batista de Almeida, Hector Valverde, evidentemente não na ordem em que eles foram presidentes, mas todos deram uma contribuição pessoal. E a eles todos, aos ex-diretores, são tantos, aos associados e a todos os que acreditaram no Brasilcom, eu como fundador, primeiro presidente, e que sofri as dores do parto, por assim dizer, só posso agradecer muito. Agradecer como cidadão e agradecer também, acho que como cidadão, de novo, em nome dos vulneráveis brasileiros.